Boa noite a todos. Antes de eu vir para cá, estive com os meus filhos e eles, ao saberem de minha participação nesse evento, me perguntaram como eu me sentia por estar ao lado de pessoas tão importantes, numa causa tão ligada a uma causa de tanto valor. Eu respondi que, evidentemente, eu me sentia muito honrado, senti uma certa tensão saudável, mas que não se comparava em nada àquela que eu senti há muitos anos, quando adolescentes eu tive que ensiná-los a dirigir. Eu tenho, particularmente, uma grande admiração pelos instrutores de autoescola, de sua calma, de sua serenidade, da sua paciência e autocontrole. Tanto que eu acho que talvez fosse uma experiência válida que todos os candidatos a líder passassem uma temporada como instrutores de autoescola. Bom, evidentemente, eu sou muito grato ao Ricardo pelo convite, feliz por estar aqui entre pessoas tão interessantes, grato também por ele ter me colocado entre os primeiros a falar, que a probabilidade de eu dizer o que já foi dito é pequena e a chance de alguém dormir é muito baixa. A minha ideia, nesses poucos minutos, assim, rigorosamente controlados ali, é de contar um pouco a experiência da Promon ao longo dos seus 50 anos de existência na perseguição da sustentabilidade e, ao final, compartilhar um pouco algumas reflexões. Na Promon, lidar com o tema sustentabilidade talvez possamos considerar que tem nos colocado entre dois extremos. De um lado, eu diria, muito fácil, né? De outro, muito difícil, né? O tema se coloca sob essas perspectivas. Muito fácil, porque o caráter da empresa, seu propósito, que está fundado em valores tão sólidos, tão legítimos, o seu modelo participativo, democrático, assim, que inoculou há 50 anos, quando essa expressão ainda não existia, mas de forma genuína, elementos do que hoje nós chamamos de responsabilidade social, empresarial, torna, né, o encaminhar da questão da sustentabilidade natural, eu diria. Muito difícil, por outro lado, pela natureza do nosso negócio. Projetos de engenharia, especialmente no setor de infraestrutura. Excetuando os casos em que a ação do engenheiro está ligada à recuperação de uma área degradada, ou da mudança de uma condição visível e ostensivamente agressiva ao meio ambiente, sempre um projeto de engenharia é o projeto de uma intervenção na natureza. É um projeto no qual resulta da sua execução a transformação, o afastamento da condição, digamos assim, natural. Qualquer projeto, seja de uma termoelétrica, seja de uma hidrelétrica, de um parque eólico, de uma rede de comunicações, sempre o objeto daquilo que se projeta é uma intervenção no meio ambiente. A engenharia é, de certa forma, uma forma estruturada, organizada, científica de intervir no meio ambiente. Adicione-se aí o fato de que as empresas de engenharia, de modo geral, elas têm, relativamente à demanda, uma postura muito passiva. Ela não desenvolve um projeto e tenta vender. Ela reage à solicitação de um interessado em resolver um problema, em explorar uma ideia. Então, ela se submete a um processo cujo protagonista é o outro, não ela própria. Bom, talvez a questão do desenvolvimento do tema sustentabilidade na Promon possa ser analisado sob uma perspectiva histórica, reconhecendo 3 fases distintas. A primeira delas inicia-se na sua fundação, na fundação da Promon, quando, então, no começo da década de 60, jovens engenheiros idealistas viram no projeto de criação da Promon uma oportunidade não de criar uma jornada empresarial simplesmente, mas de materializar naquela jornada os seus sonhos como cidadãos, de impregnar aquela sociedade das crenças, né, das aspirações que eles tinham como seres humanos, não apenas como profissionais.
A Promon nasceu assim, como eu já tinha me referido, inoculada assim de bons propósitos e de valores importantes, aqueles que hoje reconhecemos como sendo aqueles pelas quais a sociedade deve lutar, né? Reconheciam, por exemplo, o sentido e o compromisso social da empresa, ao definirem que os profissionais que trabalham nela, e só eles podem ser seus acionistas, que os líderes têm que vir por escolha desses profissionais, que eles devem ser os donos do destino da empresa, né? E que a empresa, mais do que seu propósito empresarial, tem que se colocar como um instrumento fundamental da realização profissional e humana das pessoas que trabalham nela. Ainda no começo da década de 60, aliás, no fim da década de 60, foi elaborada uma carta de princípios que, ao expressar a visão de mundo daquelas pessoas, traduz referências claras à questão do desenvolvimento vis-à-vis a questão ética, a questão ambiental e a questão social. Isso na década de 60. Está lá explícita a ideia de que o lucro, apesar de indispensável ao desenvolvimento da empresa, não é um objetivo em si mesmo, mas um fim. Quer dizer, é um meio através do qual se busca a consecução do fim da empresa, do propósito da empresa. Assim, dessa forma, o tema sustentabilidade, sem que essa palavra estivesse presente, esteve muito presente na vida da empresa, de uma forma implícita, digamos assim, intrínseca, se materializando fundamentalmente, não através de ofertas, de estratégias, mas essencialmente a partir da postura ética que a Promon tinha relativamente à sua condição de ente social, integrante de uma sociedade, né? Uma segunda fase do tema sustentabilidade, acho que inicia-se no final da década de 80, começo da década de 90, quando, empurrada, de certa forma, pela enorme crise que o Brasil viveu e que interrompeu os investimentos em infraestrutura. De um lado, a manifestação dessa crise, de outro, uma forte influência que os, então, dirigentes sofreram dos conceitos contidos no livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, o que levou, então, à criação o estabelecimento de um novo ciclo de existência para a Promon. A Promon, naquele momento, sem se afastar dos seus princípios, ela adota uma nova visão fundamentada na lógica do pensamento sistêmico, né? E, como o próprio Peter Senge diz, pensamento sistêmico e sustentabilidade são duas faces da mesma moeda. Assim, sem adotar qualquer particularização do tema sustentabilidade, sem usar essa palavra e sem particularizá-la no sentido social ou ambiental, a empresa passa a incorporar um olhar amplo sobre todas as dimensões do negócio, em que o todo passa a ser mais importante que a parte, né? Sob todos os aspectos, na forma da sua existência e na forma como ela passa a desenvolver os projetos. Passamos a olhar com muito mais ênfase e abrangência o ciclo todo do empreendimento, não apenas a parte pela qual nós éramos responsáveis. A Promon se reconfigura em termos organizacionais. Ela deixa de ser uma empresa, apesar de ela ser uma empresa cheia de especialistas, ela deixa de ser uma empresa de especialidades. Ela passa a lidar sempre com o todo daquilo a qual ela se vincula em termos empresariais. Assim, nesse momento, há aquele compromisso de natureza ética, né? Incorpora-se agora uma nova visão de negócios, uma nova formulação estratégica que trazia a questão da sensibilidade, da sustentabilidade, apesar de implícita, não explicitada, mas trazia de forma concreta, objetiva, na formulação de estratégia, nos métodos de trabalho, no processo como se tomava decisão e, principalmente, no olhar sistêmico que se passa a adotar em todas as atividades da empresa. Mas a verdade é que nós não tínhamos, naquele momento ainda, consciência, nem de longe, a consciência, o entendimento da dimensão transformadora diante da qual a humanidade já estava colocada. Não tínhamos consciência
da extraordinária oportunidade que essa força transformadora representa para que as organizações e a sociedade se reinventassem. Então, foi só no começo da década anterior, dos anos 2000, então, que se estabelece na empresa um entendimento muito mais claro de que a questão da sustentabilidade, de forma explícita, enfática e objetiva, deveria se tornar o fator central de formulação da estratégia da empresa. Deixa de ser alguma coisa presente, mas subjacente, e passa a ser central. A estratégia passa a ser formulada em função dessa visão. Hoje, o papel determinante dessa estratégia se manifesta de muitas formas. No espaço, no sentido de que todas as tecnologias, todas as iniciativas, as buscas por novos mercados, o desenho de novas ofertas se faz à luz dessa perspectiva. E na dimensão tempo, na medida em que passamos a adotar, sobre em todas as abordagens, uma perspectiva de horizonte, de prazo muito mais longa daquela que, historicamente, nos habituamos a adotar. Essa amplitude e profundidade com que nós temos hoje encarado as questões diante das quais nós nos temos colocado, tem tornado muito mais frequente a confrontação de nossas convicções com as oportunidades e os negócios que identificamos. Um caso clássico é o da solução de engenharia, ideal do ponto de vista técnico, social e ambiental, não ser a escolhida pelo cliente, que prefere a mais econômica, uma perspectiva de curto prazo, independentemente de ela não ser a melhor sob o aspecto social e ambiental. Como nos posicionar diante dessa questão? Recusar o projeto, aceitar a imposição do cliente sob o pretexto de que, se não fizermos, outros farão? Um caso mais complexo ainda é o de mercados importantes, em que temos uma posição histórica de realizações, um reconhecimento categórico da nossa competência, e em que mercado em que os valores se degradam, o quadro competitivo passa a ser definido por variáveis incompatíveis com as nossas crenças, que nos levam à condição de ter que abandoná-lo, apesar de toda a qualificação que temos para ser um dos personagens, um dos protagonistas desse setor. Nosso sistema participativo de tomada de decisão tem permitido que, diante de dilemas desse tipo, se desenvolvam internamente discussões amplas, profundas, intensas, que busquemos chegar a decisões consensuais, que minimizemos os conflitos resultantes disso e que saibamos assumir as implicações dessas decisões, independentemente do impacto econômico desfavorável que elas têm nos trazido. Mas, de qualquer forma, no cômputo geral das coisas, a resultante tem se mostrado sempre positiva. A reafirmação das nossas convicções, o fortalecimento da nossa cultura e a preservação da nossa autoestima tem mais do que compensado o impacto economicamente negativo da renúncia que frequentemente temos sido levados a adotar, enfim, para que nos mantenhamos fiéis às coisas que acreditamos. Finalizando, nesses 50 anos de existência, 51 de existência, que esse ano a Promon completa, talvez, olhando assim sob uma ótica histórica, uma virtude importante, talvez a principal virtude de uma organização como a Promon seja a nossa capacidade de aprender, de aceitar o novo sem perder a nossa essência, sem nos afastarmos daquilo que acreditamos. Nesses 50 anos, tivemos que nos reinventar, muitas vezes sem nunca termos perdido nosso caráter e nossa identidade. Aprendemos a importância da cultura de uma organização, numa linguagem de economista, de longe o nosso patrimônio mais importante que os nossos profissionais, mais importante do que o conhecimento. A cultura, apesar de instalada nas pessoas, ela transcende as pessoas. Compreendemos a responsabilidade que as lideranças têm de cuidar dessa cultura, de protegê-la, de disseminá-la, de desenvolvê-la, como um jardineiro faz com seu jardim, com a sua terra, com as suas sementes, regando, nutrindo e iluminando.
Assim, talvez agora eu possa, para encerrar, reformular o que disse inicialmente, ou completar o que disse inicialmente. Todo líder, ou todo candidato a líder, no seu processo de desenvolvimento, talvez devesse experimentar, além de ser um instrutor de autoescola durante algum tempo, cuidar de um jardim. Ok, muito obrigado.